são todas as coisas. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, o capítulo é o 24. Encontre por bondade o verso de número 32. Lucas, capítulo 24, verso de número 32. A palavra que eu tenho nesse altar é de gratidão por estar entre vocês, agregados em prol nome de Cristo Jesus, sabendo que o eterno Deus está nesta casa. Quantos já sentiram Deus aqui neste lugar? A minha gratidão ao líder maior desta casa, pastor Léo, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder ser o seu cooperador aqui nesta manhã. Que Deus continue te abençoando de maneira especial, o senhor, a sua casa, sua família, todo o corpo de obreiro aqui desta igreja. Alegria ver aqui o David, nosso amigo, também pastor Cristiano. Deus abençoe, mãe Esther, que sempre eu estive pastoreando por alguns anos, e a Esther e o Cristiano sempre esteve nas congregações por onde passei, e sempre com uma mensagem do céu, abençoando o povo. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho e pela amizade. Trago aqui um abraço do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, nosso deputado federal, a toda esta igreja. Você recebe, diga amém. Amém. A minha esposa, meus filhos, o Otto e o Theo, nós chegamos pela madrugada, e eu até tentei chamar eles para eles virem aqui de manhã, mas eles estão arrebatados até o terceiro céu. Tá bom? E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos ver esse texto numa outra perspectiva. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, presença, verbaliza assim comigo, presença. Nos falava, diga voz. E quando nos abria as Escrituras, diga palavra. Então diga comigo, presença, voz e palavra. Vamos lá mais uma vez. Presença, voz e palavra. O nosso coração arde por causa da presença, da voz e da palavra. Toma o seu assento, por gentileza. Há um pensamento no meu coração, e nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar sobre presença, voz e palavra. A cena registrada aqui dá vida aos últimos atores do drama da cruz. Enquanto os discípulos e seguidores de Jesus estavam escondidos, a portas trancadas em Jerusalém, com medo dos judeus, e até mesmo vivenciando um processo de luto, Cleopas e seu companheiro, cuja Bíblia não descreve o seu nome, viajavam de Jerusalém para Emaús. Provavelmente eles foram os últimos ou os únicos seguidores de Jesus a viajarem na manhã daquele dia. Talvez por necessidade, ou por causa da crise que está tomando a conta do coração, ou por causa da frustração, da desilusão, ou até mesmo porque eles preferiram caminhar ao invés de ficar em casa trancados. Eles partiram no primeiro dia da semana. Verbaliza assim comigo, eles partiram. Você não tomou café?
Eu tomei. Eles partiram no primeiro dia da semana. Cleopas e seu companheiro estão completamente frustrados com a trágica morte de Jesus, porque a expectativa tanto desses como de uma grande parte da população de judeus é que Jesus remisse, libertasse o povo de Israel. Eles imaginavam que o seu reino seria um reino político, social, econômico. A verdade é que eles não compreenderam o real motivo do propósito de Jesus. Há quem diga que eles achavam que ele implantaria o novo reino, a nova ordem mundial, que o seu reinado seria mais eficaz e mais poderoso do que o reinado de Davi. Eles não entenderam o propósito de Jesus. O líder que eles seguiram por aproximadamente 3 anos e meio foi crucificado e morreu. Ninguém pensou que terminaria assim. Afinal, no domingo anterior, domingo de Ramos, semana da Páscoa, Jesus fez cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que vai dizer: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. A cena aqui é um rei se oferecendo ao seu povo, e o povo logo entendeu e reagiram de maneira magnífica. Eles arrancaram as suas vestimentas, jogaram pelo caminho como se fosse um tapete vermelho. E Jesus entrou nesta entrada triunfal. Eles vão jogando folha de palmeira, símbolo de vitória, porque quem está entrando ali é o Rei da Glória. E há uma melodia que toma conta do lábio de todos aqueles que ali estavam. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Bendito é o nosso Senhor. No domingo de Ramos, essa multidão está jubilando por Jesus. 5 dias depois, essa mesma multidão está ajudando a crucificar a Jesus. 5 dias anteriores, ele faz essa entrada triunfal. 5 dias após, o Filho de Deus está sendo crucificado numa cruz romana, fora da cidade de Jerusalém. Ninguém pensou que terminaria assim. Ao invés de um trono, deram a ele uma cruz. E bem verdade é que a morte de Jesus, ela vai causar dentro desses 2 homens frustração, dor, crise existencial. Vai causar dentro deles desespero, angústia, cicatriz, ferida que ainda não foi estancada. Eles não estão entendendo de fato o que está acontecendo. Essa tragédia pega todos de surpresa, e uma multidão de gente, em especial esses 2 homens, estão completamente frustrados. Então eles decidiram sair de Jerusalém e caminhar para Emaús, voltar para suas casas, voltar para suas vidas, recomeçar de alguma maneira a sua vida. Mas perceba que Emaús fica a 11 quilômetros ao norte de Jerusalém. E geograficamente, Jerusalém foi construída num lugar alto. Emaús foi construída num lugar baixo. Então eles estão descendo, eles estão retrocedendo. Espiritualmente aqui, contextualizando, descer para Emaús é retroceder, é regressar para uma vida medíocre,
milagre, é entender que nós não conseguimos atingir o propósito. Emaús é o lugar de pessoas que estão feridas, machucadas, traumatizadas. É lugar de gente que vive com crise, de gente que vive com dor, de gente que não sonha, de gente que não projeta, de gente que está empurrando com a barriga. Emaús é lugar de gente que está acomodado, que está sentindo que a derrota o venceu, e ali ele recua. A ideia de quem caminha para Emaús é de alguém que está fugindo do propósito, fugindo da vontade soberana. É interessante que a primeira coisa que eu observo nesse texto é que eles estavam em cima e eles estão agora descendo. Então eu tenho um alerta de Deus para você: cuidado com o percurso que te faz descer. A única forma de descer é na casa do oleiro. Toma cuidado, porque descer é perigoso. Nós temos 2 homens. Quantos homens? Aumenta o seu som. Nós temos 2 homens. Quantos homens? Lucas vai dizer que eles estão caminhando, dialogando, conversando. O pastor aqui é advogado, ele sabe. Eles estão perguntando, respondendo, tem réplica, tem téplica. E eles estão ali num diálogo. Há quem diga que no original é como se fosse um bombardeio de pergunta, de discussão. Eles estão colocando para fora aquilo que está dentro da alma deles. Eles estão discutindo sobre o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a possibilidade dele ter ressuscitado. E eles estão ali com a alma doendo, frustrado. E bem verdade é que, queira você ou não, existe momento que a frustração bate na nossa porta. Existe momento que a crise nos atinge. Existe momento, eu não sei se você entende disso, eu já vivenciei isso. Existe momento que parece que a depressão quer morar dentro da sua casa. E a pergunta é: qual foi o momento que você se frustrou? Qual foi o momento que você se decepcionou? Ou qual é o tamanho da crise que está dentro da sua alma? Frustração é viver aquilo que eu não planejei. Frustração é viver aquilo que eu olho como um grande obstáculo. É a incapacidade de viver o plano divino. Frustração é um erro de planejamento, é um erro de conduta. É quando as coisas saíram fora do lugar e agora não há o que fazer. É pegar o lenço, chorar, remoer, porque há uma ferida, há um machucado, há uma dor. Eles estão voltando para casa, eles tinham um sonho, projeto, ele falou tantas coisas para eles e agora nada disso, na visão deles, aconteceu. Então eles estão em crise, a dor é tão grande que pelo caminho eles estão se lamentando. Mas o texto vai nos informar que no meio daquela viagem, uma terceira pessoa passa a caminhar com eles. Eu não sei como ele chegou lá, eu não sei da onde ele veio. A única coisa que eu sei é que agora não é mais 2, agora é 3. Há alguém que está caminhando com eles. Só que, irmã Esther, a dor, a ferida, o machucado é tão grande que eles não percebem que tem alguém viajando com eles. E isso, contextualizando, acontece com a gente também. E quando eu saí pela manhã da minha casa, Deus ministrava, Deus gritava no meu coração dizendo que tem pessoas aqui que está vivenciando tamanha crise, tamanha dor, tamanha frustração, ao ponto que os seus olhos não estão percebendo. A terceira pessoa que caminha nesse deserto com você, eu
tenho uma notícia para alguém aqui nesta manhã: ele não vai vir, ele já veio. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele caminha ao seu lado. Perceba ele, sinta ele. Eu estou na meu decaramasúria. Eu estou pregando para alguém aqui nesta manhã: você não está sozinho. Jesus caminha ao teu lado. Barayastura bagabaia sarabaia. Que madoromine foi e bloa de barastei. Eu sinto tanto graça de Deus aqui nesta manhã. Guarde isso na sua alma. A frustração, ela vai te deslocar, te distanciar do ambiente de cura, ao ponto que você não percebe que ele chegou. Eles não conseguem reconhecer ele. Por quê? Porque os olhos estão fechados, porque a mente não está preparada para entender fatos e realidade. Eles estavam falando de um Cristo que morreu, e dentro disso eles nunca iam ver ele vivo diante deles. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela quer negar a realidade do nosso contexto. Ora, o que o Senhor quer dizer com isso, pregador? É que tem muita gente que vive a síndrome de Emaús. Tem muita gente que fica preso no passado. Tem muita gente que só fica com os olhos na tragédia. Tem muita gente que passa a vida lamentando, remoendo. Pastor, queira vocês ou não, mas tem gente ainda que está com a mente na pandemia, pensando naquilo que perdeu. Tem gente que fica o tempo todo remoendo as tragédias, olhando com os olhos fixos na tragédia, na dor, na perda, e não consegue perceber que Jesus caminha ao seu lado. Em nome de Jesus, Deus grita dentro da minha alma nesta manhã: olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Para de olhar para as tragédias da sua vida, para de olhar para as frustrações, para a dor, para a derrota. Em nome de Jesus, Ele está do seu lado. É um passo seu, um passo de Deus. É um passo seu, um passo de Deus. Eu vim pregar para alguém aqui nesta manhã: sinta Jesus no seu caminho, ande com Ele, se relaciona com Ele, fala com Ele. Irmã Esther, é interessante que eles não perceberam ele. Então, já que não perceberam, ele vai falar. Porque se não perceberam a minha presença, vão ser sensíveis à minha voz. A hora que eu falar, eles vão reconhecer a voz que falou com eles por 3 anos e meio. Mas o texto vai dizer que ele está conversando com eles, perguntando o porquê daquela tristeza, daquela dor, e o que eles estão conversando. Mas eles não perceberam, eles não reconheceram a voz do mestre. E você entenda isso nesta manhã. Às vezes a gente analisa esse texto e a gente faz pré-julgamento. Como pode eles não perceberem a voz que ministrou no coração deles por 3 anos e meio? Nós também somos assim. Maria Madalena, ela vai ao sepulcro. Quando ela chega lá, tem lenço de um lado, lençol do outro. A porta, a pedra está fora do túmulo. O corpo de Jesus não está mais lá. Ela está caminhando para a frustração, para a tristeza, porque ela foi lá buscar por ele. E quando ela está partindo, há um homem
E ela até observou, mas ela achava que se tratava de um jardineiro. Mas quando ela conversa com ele perguntando, você viu o que aconteceu aí? E ela está dialogando com ele, ele vai dizer, e aí ela vai embora, ele percebendo que ela está cheia, que ela está dolorida, que ela está machucada, ele vai dizer, Maria! Maria! E ela, Quírios! Mestre! Ela reconheceu a voz do pastor. É interessante que Lázaro está morto há 4. Ele chega lá na porta e diz, Lázaro! E aquele que estava morto ouviu e obedeceu a voz. E tem muita gente que está vivo e não consegue ouvir a voz do pastor. Entenda uma coisa, só porque as coisas não aconteceu da maneira que você planejou, você está permitindo desconstruir tudo aquilo que você aprendeu dele. Não permite que a frustração desconstrói quem Jesus é para você. É nesse momento que você tem que conhecer ele. Ainda que você esteja desempregado, ele continua do seu lado. A enfermidade bateu na tua porta, ele continua do seu lado. A crise no casamento chegou, ele continua do seu lado. A morte bateu na tua casa, ele continua. Ele está caminhando, conversando, há um diálogo com eles. Eles estão entristecidos. Aí eles vão conversar com Jesus. Olha isso, como é extraordinário. Quando Jesus pergunta, ei, o que de fato aconteceu em Jerusalém? Eles vão dar o relatório. Olha o relatório. O senhor é um forasteiro, ou o senhor é um peregrino que não conhece o que está acontecendo em Jerusalém? Você não ficou sabendo do que fizeram com Jesus, um homem profeta, poderoso em palavra, diante do povo de Deus? O senhor não sabe o que os sacerdotes fizeram com ele? Entregaram a condenação, a morte, crucificaram. Nós achávamos que ele ia remir Israel, mas ele morreu. Olha o relatório, verbaliza assim comigo o relatório deles. Diga mais forte, o relatório deles é sobre Jesus. Eles estão feridos, machucados, só que o assunto deles é Jesus. Eles estão traumatizados, mas eles falam sobre Jesus. Eles estão indispostos, mas eles falam sobre Jesus. Mas como que eu falo de Jesus e aquilo que eu falo sobre ele não tem efeito em mim? Como pode eu falar que ele é poderoso, mas parece que o poder dele não tem efeito dentro de mim? Sabe o que eles parecem? Eles parecem teólogo na cabeça, mas herege na conduta. Porque eles estão falando sobre Jesus, mas o que eles falam não tem efeito nesses dois. E para piorar, as mulheres vão dar informação que elas foram até o sepulcro. Quando chegaram, a pedra foi removida. As mulheres estão dizendo, o corpo dele não está lá. Os discípulos foram e também não encontraram ele. Há uma possibilidade de ressurreição. E por que que eles não acreditaram nisso? Jesus vai confrontar honestos. Vocês estão presos na primeira notícia. Aí olha o que a Bíblia vai dizer. Se você não dá glória a Deus, pelo amor de Deus, irmão, liga o meu carro, eu vou embora. Olha isso, pelo amor de Deus. O texto vai dizer que Jesus vai pregar para eles. É de Gênesis a Malaquias. E que dia era? Diga domingo. Que horas era? Diga pela manhã. O que nós temos em nossas igrejas no domingo?
Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a primeira escola bíblica dominical. Quem é o professor? Jesus de Nazaré. Ele está dando para eles uma aula de teologia. Olha aqui, prepara para dar um glória. É o verbo falando do verbo, é a palavra falando da palavra, é Jesus Cristo falando dele. Em Gênesis ele é o descendente da mulher, em Êxodo o cordeiro pascual, em Levítico o sacrifício expiatório, em Números é a rocha ferida, em Deuteronômio o profeta, em Reis ele é o rei prometido, em Esther o nosso advogado, em Provérbios a nossa sabedoria, em Jó nosso redentor, Salmo nosso pastor, Eclesiastes a nossa sabedoria, ele é o amado da nossa alma. Para Isaías ele é conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é ele? Ele é o Messias prometido, é o rei dos judeus, ele é aquele a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu estou sentindo tanto Deus aqui nessa manhã. Glória! Glória! A palavra falando da palavra, o verbo falando do verbo. Mas ele pregou para eles. Só que eles estão presos na primeira notícia. Eles estão presos na sexta-feira. Só que a última notícia, diga comigo, a última notícia, ela não é de morte. A última notícia, ela é de vida. Jesus está perguntando para eles o que aconteceu. Eles vão relatar o acontecido da sexta-feira. A notícia de sexta-feira era de morte, mas a de domingo, tem gente que veio para esta reunião hoje de manhã com a notícia de sexta-feira. Só que a notícia de sexta-feira é: ele morreu. Mas em nome de Jesus, passa na banca e pega o jornal de domingo, ou atualiza o seu aplicativo, porque a última notícia não é de morte. A última notícia é: ele vive, ele vive, ele vive. É uma manhã que você precisa atualizar o seu jornal. É uma manhã que você precisa atualizar o seu aplicativo. O seu aplicativo está dizendo: ele morreu. Mas domingo está dizendo: ele ressuscitou. E a última notícia não é de morte. A última notícia é de vida. A Bíblia diz que Agar pega o menino, coloca o menino embaixo de uma árvore, e ela está dizendo: eu não quero ver ele morrer. O anjo do Senhor aparece para Agar dizendo: erga-te, levanta o moço, porque dele eu farei uma grande nação. Porque a última notícia, ela não é de morte. A última notícia, ela é de vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que lançaram Zé numa fornalha, numa cova. Alguém disse para o pai: ele morreu. Mas quando acharam que ele estava morto, Deus muda o percurso e leva o sonho dele do túmulo para o trono. Porque a última notícia, ela não é de morte. A última notícia, ela é de vida.
vida. Alguém vai dizer: o Jó morreu, ele está completamente moribundo, doente, enfermo, perdeu tudo, perdeu seus filhos. A mulher vai dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó levanta como arauto para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, porque a última notícia, ela não é de morte, a última notícia, ela é de vida. 3 homens foram lançados na fornalha. Alguém vai dizer: vai morrer aí dentro, mas o 4º homem, o filho do homem, ele está lá dentro com eles. A última notícia não é de morte, a última notícia, ela é de vida. Colocaram Daniel na cova do leão, só que o leão teve que jejuar, porque a última notícia não é de morte, a última notícia, ela é de vida. Eu vejo uma viúva saindo de Naim, e quando ela chega na porta, indo para o cemitério, alguém vai dizer: vai enterrar o filho, já enterrou o marido. Só que ele chega bem na porta e diz: basta, porque a última notícia, ela não é de morte, ela é de vida. Lázaro morreu, mas no 4º dia ele chega: sai para fora, porque a última notícia, ela é de vida. Alguém disse: ele morreu, está na sepultura, mas no 3º dia o jornal foi atualizado: ele não está morto, mas ele vive pelo século do século. A última notícia, ela não é de morte, ela é de vida. Eu vim aqui pregar para alguém: ele não colocou um ponto final. Levanta sua mão para o céu em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui nesta manhã: deixa Jesus contar os fatos novos, deixa Jesus contar os fatos novos. Receba o novo de Deus, receba um novo ciclo, receba um novo momento de Deus. Pastor, não tem mais jeito. Pastor, eu não consigo. Pastor, o meu marido nunca vai ser crente. Meu casamento está uma derrota. Pastor, eu estou vivendo um desemprego. Eu estou vivendo frustrado, decepcionado. Só que Jesus está te encontrando no caminho, e Ele está atualizando uma grande vitória. Eu vou repetir: Jesus cruzou o teu caminho, e Ele está nesta manhã atualizando uma grande vitória. Em nome de Jesus, receba, tem cura. Em nome de Jesus, receba, tem milagre. Em nome de Jesus, receba, tem vida. Em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, por um minuto, abra sua boca para adorar. Chore, sinta Ele no caminho, chore. Rabarashure miai, Daragarabaya sura mandarabahai, Daragarabasura mandarabahai, Keramandaragaya sura mandarabai, Darabasura mandarabakara masura mandarabahai. Arastomadeia, Magadaya Surabahai,
Sinto a brisa da minha presença. Sinto o abraço do Todo-Poderoso. Eu falei no início da mensagem, nesse culto aqui tem presença, Ele está aqui. Nesse culto aqui tem voz, Ele está falando conosco. Nesse culto aqui tem palavra, vai recebendo Bíblia, vai comendo palavra. Deus está te dando direcionamento, Deus está guiando o teu caminho, Deus está te conduzindo ao propósito. Glorifica a Deus, porque o tempo novo chega. Que manhã de lágrimas, que manhã de quebrantamento. Eita! Escute. Emaús fica a 11 quilômetros. É uma distância a ser considerada. Se for um magrinho, faz esse percurso em 2, 3 horas. Eu acho que até muito, né? É muito, né? Agora, se já tiver na terceira idade igual o pastor Léo, aí leva o dia inteiro. O texto vai dizer que eles levaram o dia todo. E eu penso aqui em pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque chegando ao anoitecer, eles não iam precisar dar satisfação para ninguém. E talvez a vergonha, porque eles saíram para viver um plano, um projeto. Eles saíram para viver um propósito e agora estão se sentindo frustrados, derrotados. Então, eles não estão querendo ver ninguém. Mas eu também penso que eles levaram esse tempo todo, porque você sabe que a pessoa, quando ela está triste, angustiada, nada do que ela faz rende. Eles saíram pela manhã triste, ferido, machucado, e só chegaram à noite. Mas olha isso, perceba esta cena. Jesus está andando com eles, chegando a Emaús. Só que de repente, Jesus ele começa a caminhar um pouco na frente, como que despedindo deles. Mas tudo que Jesus está fazendo um charme. Tudo que Jesus queria é, chama eu para ficar. Agora olha os dois. Ei!
já é tarde. Fica conosco. Você acabou de encontrar alguém na rodoviária, no caminho, viajando, você tem coragem de levar para sua casa, mas algo que tinha em Jesus está falando para eles: vocês não podem perder ele. Fica conosco, não vai embora não, fica conosco. O que a igreja da Capela precisa é que ele fica conosco, mas não é vir nesta manhã para o culto de Santa Ceia, receber ele, cultuar, adorar e ir embora para casa. Não, é levar ele para a tua casa também. O maior avivamento que a igreja vai viver não é vir para os templos cantar e pular. O maior avivamento é o que Jairo viveu, ele entrando dentro da sua casa, e eles estão dizendo: fica conosco. Aí Jesus: eu fico. Eles entraram na casa. Olha isso. Eles entraram na casa. Ele pregou o tempo todo e não teve resultado. É 11 quilômetros de distância, mas não tem efeito. Na minha visão, Jesus não deveria ter ido para Emaús. Tem uma multidão de gente em Jerusalém esperando ele. Só que ele vai a Emaús por causa de 2. Passa o dia inteiro, ainda janta com ele. É que Jesus não deixa ninguém para trás. Eu e você cansamos de pessoas. Ele morre e ressuscita por elas. Ele chega em casa, senta na mesa, e a tradição vai dizer que quem está visitando é que tem que orar pelo pão. A Bíblia diz que quando ele vai orar pelo pão, eles reconheceram Jesus no partir do pão. Alguém vai dizer: eles reconheceram pelo simples fato de quando ele alimentou 5.000 homens e suas famílias, na forma que ele cortou o pão, eles: é ele. Outros vão dizer que eles estavam na última ceia e viram o partir do pão. Agora, no meu ponto de vista, o judeu, ele andava com vestes que cobriam as mãos. Quando ele faz assim, ó, eles viram a marca do cravo. Os olhos se abriram e eles estão dizendo: é ele. É ele. Eu não tenho dúvida, é ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles reconheceram a Jesus, ele desapareceu, porque ele está dando uma mensagem para eles: eu estou no lugar de onde vocês não deveriam ter saído, volta para lá. Eu vim nesta manhã dizer para alguém aqui: se a decisão que você tem no coração influencia você a sair de Jerusalém, não saia, permaneça em Jerusalém. Jerusalém um dia pode ter frustrado você, mas teve muitos dias bons. Deixa eu contextualizar: o seu casamento pode ter frustrado você um dia, alguns dias, mas teve muitos dias bons. Os seus sonhos estão frustrados sim, mas teve muitos dias queimando no teu coração. A tua igreja pode ter frustrado
você um dia, um mês, mas teve muitos dias bons aqui. Então, no meio de crise, não toma decisão, permaneça em Jerusalém. Jesus está dizendo para eles: volta lá, no lugar que vocês não deveriam ter saído. Olha, Jesus, eu ressuscitei, eu fiz a contagem, não encontrei vocês, então eu vim. E no partir do pão, eles reconheceram a Jesus. E no partir do pão, diga: e no partir do pão. Diga mais forte: e no partir do pão, eles reconheceram Jesus. Os nossos olhos precisam abrir aqui nesta manhã, para que nós possamos entender três coisas. A frustração, as nossas dores, as nossas crises, está querendo tampar os nossos olhos, ao ponto que a gente vem para um culto desse como ceia. Você é um privilegiado de estar aqui. Muitas pessoas tinham desejo de estar, mas não está. Tem gente que está enfermo. Tem gente que o pecado abraçou e está mergulhado nele. Tem gente que está tão longe de Deus, mas Deus te trouxe aqui. Então não permite a frustração arrancar de você três coisas: sacrifício, mensagem do Evangelho, Ele se entregou por nós. Morte, mensagem do Evangelho, Ele morreu por nós. Ressurreição, tema central do Evangelho, Ele ressuscitou por nós. Não deixa isso sair do seu coração. Sacrifício, morte e ressurreição. Sacrifício, morte e ressurreição. Sacrifício, Ele é uma entrega. Morte, Ele morreu. Ressurreição, Ele está vivo por você. Segunda verdade que o partir do pão me ensina. Talvez você precisa considerar que 11 quilômetros, pastor, é uma distância a ser considerada. Por que você está caminhando tanto tempo sem Jesus? Eita! Por que você está conseguindo caminhar tanto tempo sem Jesus? Pastor, mas eu estou vindo na igreja. A causa de você vir na igreja não quer dizer que Jesus está caminhando ao seu lado. A Bíblia diz que Jesus está no templo, discutindo e conversando com doutores com 12 anos de idade. O pai e a mãe perderam ele, voltaram para casa, e no meio do caminho foram sentir a falta dele, do menino que eles já conheciam há 12 anos. Quanto tempo você tem de crente? Isso não quer dizer nada. Talvez você está caminhando e já não percebeu mais que ele está no caminho. Talvez você não percebeu que ele já foi embora há muito tempo. Que é isso, pastor? Tem que voltar em Jerusalém e buscar ele. Por que todas as vezes que você se frustra, você quer ir para Emaús? O que tem em Emaús? Emaús não tem amor, Emaús não tem doutrina. Emaús é lugar de frustrado. Deus já mudou o seu endereço, Deus já mudou a sua geografia. Para de querer voltar para Emaús, Ele te arrancou de lá. Eu finalizo. Um olhando para o outro. Vem cá, David.
Eles ficaram discutindo o tempo todo. Aí um olha para o outro. Não ardia em nós o nosso coração, quando ele, pelo caminho, presença, quando ele falava a voz, e quando ele nos ensinava a palavra. Pastor, eu não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Tem gente que está com o coração aqui nesta manhã queimando, porque você já sentiu que ele está no caminho, presença. Você está ouvindo a voz dele é a voz de muitas águas. É a palavra que está curando a sua alma. Sinta o seu coração arder, sinta o seu coração queimar. É a presença dele, é a presença dele. Jesus não está a passos longe, ele está do seu lado. Ele caminha lado a lado com você nesse deserto. Ele entrou nessa tempestade, ele está dentro do barco. Sinta a presença dele, ele não te deixa só. Eu vim aqui dizer para alguém: o teu coração está queimando. Ele está queimando. É a presença, é a voz, é a palavra. Sinta o seu coração queimar. Chora, glorifica. É a presença que ilude o teu ser. É ele virando você de avesso aqui nesta manhã. Deus nesta manhã ministra esta palavra para curar a sua alma. Está ardendo o seu coração? Feche os seus olhos. Está ardendo o seu coração. As lágrimas estão brotando no seu rosto. É a doce presença. Como é maravilhosa a tua presença. Irmã Esther, pregador é aquele que prega com dor. E é interessante. Ah, como é interessante quando pregamos e Deus ministra para nós. Deus está falando ao meu coração. Deus está falando a uma multidão de gente que está nos ouvindo aqui nesta manhã. A minha presença é suficiente. Você não entrou nesta batalha sozinho, sozinha. Eu estou ao teu lado, eu caminho. Me enxerga, olha para mim. Eu cheguei nesse deserto. Eu cheguei nesta dor, eu cheguei nestas lágrimas. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Sinta a presença, seja cheio da presença, que a voz poderosa possa queimar a tua alma. A palavra está ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Discípulo de Emaús, sejam restaurados nesta manhã, sejam fortalecidos nesta manhã.